Agora sim, nós vamos refletir na palavra de Deus. O tema hoje para nós é o tema peregrinos. Você vai entender o porquê que eu estou trazendo essa palavra peregrinos aqui. Não tem nada a ver com o livro O Peregrino, tá bom? Eu tiro esse tema de 1 Pedro, no capítulo 1. Pedro ele vai tratar ali o povo de Deus, os irmãos que estão dispersos como peregrinos. E a palavra de Deus vai dizer que eu e você somos peregrinos, forasteiros, em terras que não são nossas. Porque, aliás, o povo de Deus não é desse mundo. Nós vivemos aqui porque Deus nos colocou aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. E um dia nós retornaremos, de fato, para o lugar de onde nós pertencemos. Eu estou dizendo aí do céu, a Nova Jerusalém, para onde eu e você estamos caminhando. Peregrinos, viajantes. Irmãos, com tanta opções nos bombardeando de todos os lados, todos os dias, muitas pessoas têm aderido ao minimalismo. Eu não sei se você é uma pessoa minimalista. Eu me identifico como uma pessoa minimalista. E o minimalismo tem se tornado para algumas pessoas uma filosofia de vida. Menos é mais. Essa é a ideia do minimalista. Menos é mais. Eu não sei se você se identifica com isso. Menos é mais se tornou um lema, um estilo de vida. Mesmo para uma massa enorme de gente saturada de tantas coisas, tantas possibilidades, tantas alternativas, tantas opiniões, tantos estímulos. Menos é mais. Quem pensa menos é mais, dirão menos coisas, mais espaços. E a gente percebe isso porque quando você pensa em comprar alguma casa, um apartamento, 40 metros, 35 metros, 25, 26 metros, menos é mais. Cada vez mais minimalista. Menos roupas, mais foco. Menos distrações, mais tempo. Menos compromisso, mais disponibilidade. Menos projetos, mais produtividade. Menos consumo, mais criação. Menos tralhas, mais coisas realmente importantes. É incrível. Menos parece que se tornou sinônimo de liberdade. É nesse ambiente que o básico ele tem feito o maior sucesso. Aquela camisa básica, preta sem estampa, o jeans básico, o tênis, o sapato básico. Você percebeu? Menos é mais. E ainda fica bonito. Jovens é assim. Quanto menos, melhor. Quanto menos complicado, melhor. Quanto menos feio, melhor é. Quanto menos colorido, melhor é. A Thalita, minha esposa, sabe muito bem. Eu detesto fazer mala. Ela começa a mala 2 dias antes. E eu deixo para a última hora. E ela fica indignada como eu faço muito rápido a mala. Eu detesto fazer mala. Agora então que você tem uma mala pequena, que pode caber apenas 10 quilos, e você não quer pagar excesso de bagagem no aeroporto, então menos é mais. E aí você fica ali escolhendo qual peça de roupa se encaixa melhor na mala, para não ultrapassar o peso, porque você não quer pagar peso a mais ali no aeroporto. Nós viajamos 2 vezes nessas férias, e a mala foi com menos coisas. Mas importante, coisas importantes. Ninguém merece apenas 10 quilos. Nós precisamos de mais e às vezes a gente precisa pôr menos. É nessas horas que vale esse lema, menos é mais. Pois bem, irmãos, nós vamos pensar como minimalista nessa noite. Pensar que menos é mais.
E eu quero fazer você pensar no que realmente você precisa para viver. O que de fato você precisa para viver. Eu estou cansado de ver alguns irmãos carregando fardos pesados, imensas malas, e puxando isso na vida cristã como se fosse essencial. Muita coisa que deveria ser deixada pelo caminho para viver uma vida cristã leve. Uma vida minimalista, menos é mais. O que de fato é menos aqui e é importante para se levar na mala do peregrino, daquele que está caminhando até Jerusalém Celestial, que você tem que pôr na sua mala de forma a levar a uma mala leve, que agrada o Senhor. De que você realmente precisa? Essa é a pergunta nessa noite. O que você precisa para viver a sua vida cristã? É a pergunta que eu gostaria de responder com você. Qual é o mínimo essencial para a sua vida ser frondosa, para a sua vida florescer, para a sua vida frutificar? E você chegar lá no final da sua jornada cristã e olhar para trás e não se arrepender de ter vivido. Qual é o mínimo necessário para se levar na mala para a sua vida cristã? Digamos que você vai fazer essa mala hoje, pensando no restante que resta da sua vida cristã. O que você colocaria no mínimo necessário para a sua caminhada até Jerusalém? O que você colocaria nessa mala? Nessa peregrinação que nós estamos até o dia de Cristo, seja pela morte, ou seja pelo encontrar dele vir buscar a igreja. O que nós estaremos levando em nossa mala, na nossa bag até o dia do Senhor. Qual o mínimo necessário? Quais seriam seus itens básicos de sobrevivência até o dia do Senhor? Você já pensou nisso? Será que você não está levando excesso de bagagem na sua mala? Será que o fardo da vida cristã não está pesado demais porque você está levando coisas que não tem nada a ver com a sua vida cristã? Eu espero que você pense nisso hoje. Quais seriam então esses itens básicos? Meus irmãos, graças a Deus que nós não precisamos fazer essa escolha por nós mesmos. Graças a Deus que nós temos a palavra de Deus, especificamente aqui, 1 Pedro, capítulo 1. E nesse capítulo que nós vamos ler, nós encontramos aqui quatro peças essenciais para a gente pôr na nossa mala para a caminhada cristã. O texto ele vai nos fornecer essas peças essenciais para pôr na mala. E você vai perceber que é coisa simples, fácil de levar, prazerosa de viver. E certamente nós chegaremos ao fim da nossa carreira e poderemos olhar para trás e dizer: vivemos a vida como deveríamos, sem peso, sem dor, porque escolhemos certo o que carregar em nossa mala, em nossa bolsa, enquanto peregrinos até o dia do Senhor. Nesse capítulo, irmão, nós vamos encontrar 4 peças que não poderão jamais faltar na nossa mochila, na nossa bag. Jamais poderá faltar para a gente atravessar essa vida até o dia do Senhor. Mas para isso a gente precisa entender para quem Pedro escreveu. Para quem Pedro está escrevendo essa carta. E a gente consegue perceber isso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro diz assim, ao iniciar a sua carta: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos, forasteiros, viajantes, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Betina. Pedro olha para esses irmãos e diz que eles são eleitos peregrinos. E Pedro escreve aqui para esses crentes gentios que estavam espalhados
por diversas localidades de Jerusalém. E essas pessoas aqui que Pedro se refere são os primeiros que havia se convertido pela própria pregação de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2. Irmãos, esses que ouviram de forma sobrenatural Pedro pregando em uma única língua e entenderam na sua língua materna e se dispersaram, voltando para os seus lares. É esses irmãos que ele chama de peregrinos, gentios, como eu e você. Peregrinos, caminhando até a Jerusalém celestial. E nós sabemos que é uma caminhada difícil. Por isso nós fazemos isso em comunidade. Por isso nós nos encontramos aqui nesse recorte daquilo que nós viveremos na eternidade com o Senhor. Porque se um cair, o outro levanta. Se um enfraquecer, o outro dá força. Essa é a ideia de caminhar em comunidade. Ninguém fica para trás. Nós precisamos ver a igreja desse jeito. Não podemos deixar ninguém para trás. Somos peregrinos. E Pedro escreve para esses irmãos dispersos. Essa era a maneira que os autores do Novo Testamento diziam que os crentes não são desse mundo. Vocês são peregrinos, forasteiros. Vocês são de outra localidade, não daqui. Peregrinos a caminho do seu verdadeiro lar. E o nosso verdadeiro lar, irmãos, é o céu. É estar com o Senhor. Nós vivemos aqui, mas não podemos nos apegar aqui. Enquanto nós caminhamos nessa terra, nós temos que ter 4 elementos básicos para a nossa sobrevivência enquanto caminhamos por essa vida até o dia do Senhor. O que não poderia faltar na mochila desse peregrino que caminha até Jerusalém celestial? O que esse peregrino, esse forasteiro que Pedro diz aqui, seguindo rumo ao céu, não poderia deixar de faltar na sua bagagem, sem se preocupar com excesso, com peso a mais. Lembrando, meus irmãos, que menos é mais. Menos é mais. Pedro, no primeiro capítulo, ele lista 4 itens e eu quero compartilhar com os irmãos. Pode voltar. O primeiro item que a gente vai ver aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está no verso 13 do capítulo 1. 1 Pedro, o verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. O primeiro item da mala aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu posso tirar deste texto do verso 13, é a palavra que ele usa aqui como esperança. O que nós temos que colocar na nossa bagagem para essa caminhada enquanto peregrinos do Senhor é uma esperança inabalável. Uma esperança inabalável. Ele diz aí no texto: estejam em alerta e ponham toda a esperança na graça de Deus. Meus irmãos, é a esperança que te move. É a esperança que nos move. Sem esperança a gente morre. Não tem a frase: enquanto há vida, há esperança. Sem esperança a gente morre. Literalmente a gente morre. A gente entrega os pontos quando a gente não tem esperança. Alguns torcedores do Santos já entregaram os pontos, menos o Renato. Quando não há esperança, a gente morre. A gente morre. O barco afunda. A gente se deprime quando não há mais esperança. Tive a oportunidade de visitar um amigo, pastor, e dar uma palavra de esperança para ele.
Porque no ministério dele está faltando esperança. Acreditar no ministério. E como é bom você poder dar uma palavra de esperança para alguém que está necessitado dela. Ninguém vive, ninguém se move sem esperança. E há duas imagens importantíssimas aqui no texto, nesse verso. Imagem que nos prepara para o imperativo, ou um item indispensável para a nossa mala, para a nossa mochila, como peregrinos, que é a esperança. A primeira imagem que o texto aqui desenrola para nós, essa expressão, portanto, estejam com a mente preparada. Portanto, estejam com a mente preparada. Esse portanto desenrola o que vem antes. Nós precisamos estar com a nossa mente preparada. E a tradução literal aqui dessa frase é, no mínimo, irmãos, curiosa. Pedro ele está aqui de fato dizendo o seguinte: portanto, tendo cingido os lombos do seu entendimento. Cingir os lombos do entendimento. É a imagem de uma pessoa vestindo uma túnica. E não sei se você já assistiu um filme de Jesus ou de um filme de época bíblica, onde homens usam túnica que vai até os pés. Você imagina alguém correndo de túnica, aquele negócio enroscando nos pés, o suor descendo nas pernas e você não consegue se movimentar. Cingir é a ideia de dobrar a túnica, de trazer até a coxa para você se movimentar melhor. Essa é a ideia do texto. Essa é a ideia que Pedro quer trazer. Você precisa cingir a sua mente. Você precisa descortinar a sua mente para que ela se desenvolva. É isso que Pedro está dizendo aqui. É a parte do seu ser que precisa ser liberada. A gente precisa liberar a nossa mente. Liberar para correr. A sua mente buscando entendimento, conhecimento. Essa é a preocupação de Pedro aqui. É os lombos da sua mente. É o desenvolver da sua mente. Os lombos do seu entendimento. Você precisa preparar a sua mente. Prender os panos, as túnicas que atrapalham o seu mover, o seu correr. Essa é a ideia do texto. A segunda imagem aqui, que é a frase que o texto coloca para nós: prontos para agir. Mantenham-se alerta. Em outras versões, estando sóbrios. O verbo aqui no grego, ele está no particípio, não no imperativo. É a imagem de alguém que não se embebedou. Alguém que está sóbrio, não tomou uma gota de vinho. Está sóbrio para as coisas do Espírito. Consegue entender, discernir. Isso implica, irmãos, estar em alerta, em avaliar as coisas corretamente. Implica em ver tudo claramente, mantendo os reflexos, uma vez que a mente não está entorpecida por influências intoxicantes. E de que modo a mente ela se embriaga? Como a gente pode embriagar a nossa mente? Como que a gente pode descer uma túnica na nossa mente, de forma que ela não consegue se desenvolver? Como que a gente embriaga, intoxica a nossa mente? A gente entorpece, meus irmãos, a nossa mente com álcool, com drogas. A gente entorpece a nossa mente com comida, com pecados sexuais, com pornografia. A gente entorpece a nossa mente com dinheiro, a ganância pelo dinheiro, pelas vaidades, pela correria do dia a dia, pelos lixos da Netflix, pelo Premiere.
pelo Shop Together, pelos consumismos, pelas novelas. Ainda há muita gente vendo novela no nosso país, entorpecendo as suas mentes, deixando a túnica e os panos fecharem a sua mente. Pessoas entorpecidas pelo Instagram, entorpecidas pela academia, vaidade, entorpecidas pelo corpo belo, entorpecidas. Por ideologias políticas, e algumas pessoas falam: não, pastor, é hobby. É meu hobby. É simplesmente um hobby. Se enganando a si mesmo. Pessoas que passam tempo e mais tempo no Instagram, com o dedinho ali. Qualquer coisa, meus irmãos, que ocupe a sua mente e encante o seu coração, afastando você da leitura bíblica, do tempo com Deus, em oração, do culto. A gente quase tem que fazer um apelo para você vir para o culto. Tudo que rouba você, ofusca a verdade da palavra de Deus, tudo que tira o valor de Cristo, te entorpece. E o engano é tão grande que você não percebe. Você não percebe. E isso vai gerar muitas desculpas para aquilo que você faz, que tem entorpecido você. Nós precisamos identificar, meus irmãos, o que nos entorpece. Você não precisa esperar o pastor denunciar tudo aquilo que entorpece você. Você precisa identificar o que tem tirado a exclusividade de Cristo Jesus na sua vida. Eu não preciso aqui denunciar, você precisa perceber o que te entorpece. Nós precisamos permanecer sóbrios, como o texto diz, alertas para aquilo que tem entorpecido a nossa mente, a nossa vida. Casamentos têm acabado porque pessoas têm entorpecido suas mentes com pornografia, com flertes. Tem entorpecido seus olhos, a sua mente, porque trabalha demais e acaba dispensando pouco amor em casa. Coisas que roubam a nossa mente, nos roubam de Deus. Permaneça sóbrio, por causa da esperança, da plena esperança que há na graça de Deus. O texto diz isso. E a preocupação de Pedro é que esses irmãos tirem esses panos de suas mentes e desenvolvam. Portanto, estejam com a mente preparada, prontas para agir. Mantenham-se em alerta, o texto diz. E ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Aí vem o imperativo. Uma voz de comando. Uma ordem. No original, esperem inteiramente, ou fixem sua esperança completamente. Ponham toda a esperança na graça de Deus. Fixem sua esperança em Deus. Para de achar que a Netflix vai te dar isso. The Chosen vai te dar isso. Fixem sua esperança em Deus. É isso que nós precisamos levar na nossa mala. A esperança que está em Deus. É simples. Mas nós trazemos uma bagagem pesada demais. Demais.
E aí você vem com o texto bíblico, lance toda essa bagagem no Senhor Jesus. É simples, é só pôr a esperança na mão. Verso 14 a 16, nós conseguimos tirar aqui, do verso 14 a 16, uma outra coisa que a gente precisa levar na nossa mala. Uma santidade inegociável. Meus irmãos, santidade está em extinção no meio do povo de Deus. Pouco se fala de santidade, pouco se deseja santidade. É assustador, é assustador. Pouco se fala de santidade no meio do povo de Deus. Olha o que diz o texto, 14 a 16. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes. Quando viviam na ignorância, quando você não conhecia Cristo. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É o próprio Deus dizendo isso. O segundo mandamento aqui do texto é: sejam santos. Sejam santos. Como o Evandilson é santo, como o Isaac é santo, como o pastor é santo. Não! Como Deus é santo. Como Deus é santo, nós não somos exemplo para ninguém. Não há um santo aqui a ser copiado. Mas Deus, sejam como eu sou, santo. Para de dizer que você segue o fulano porque ele é santo, porque ele não é. Devemos seguir Deus, porque eu sou santo, ele diz. Não é porque seu irmão é, porque ele não é. Deus é santo. Não há outro, irmãos. Não há outro. Todos nós estamos em construção, não há ninguém como Deus. Entenda isso. O único que deve ser copiado é Deus, Ele é santo. Sejam todos santos como eu sou. Essa é a ideia. Devemos levar a santidade na mala. E não correr atrás do outro porque ele é, porque ele não é. Deus é santo. Sem santidade ninguém vai ver Deus. Ninguém verá o Senhor sem santidade. Ninguém verá. Você imagina você chegar no céu e não ver a Deus. Sejam santos porque o Senhor é. Seu irmão talvez seja um rascunho de santidade, mas santo não, porque nós vivemos um processo. Não há ninguém como o Senhor, não há. Eu sou um rabisco de santidade, porque Deus é santo, Ele é quem eu e você devemos copiar. Toma cuidado com o que você tem falado de algumas pessoas. Irmãos, 2 mandamentos. Tenham esperança na graça. Leve isso para a sua mala. Sejam santos com a santidade de Deus. Sejam santos com a santidade de Deus. Você não pode deixar de ver que ambos imperativos aqui exigem uma orientação completa, um foco total da vida em Deus. Na pessoa de Deus. O primeiro imperativo que nós olhamos aqui, com foco na vida de Deus, sejam cheios de esperança na graça de Deus. Não esperança no seu trabalho, no que você ganha, no seu casamento, no seu filho, no seu pastor, na sua igreja, mas a esperança na graça de Deus. Nossa vida parte dele.
em Deus. O segundo imperativo, com foco na vida em Deus. Sejam santos e deixem a sua santidade ser como a santidade de Deus. Não dos homens que povoam essa terra, mas de Deus. É simples. Senão nós faremos ídolos em nossos corações. Nosso padrão de santidade é Deus. E Ele é o padrão. Nós escolhemos pessoas porque é mais fácil, é mais simples do que olhar para Deus e tê-lo como padrão. Em outras palavras, meus irmãos, quando você tem esperança, você está centrado em Deus. E quando você é santo, você está centrado em Deus. A graça de Deus é a fonte da sua esperança. E a graça de Deus é a força do seu agir. A santidade de Deus é a forma da sua santidade. O padrão de santidade para mim e para você é Deus. Não é seu pai, não é sua mãe. É Deus. Porque quando eles forem, você vai se frustrar. Deus é o padrão. Nós escolhemos pessoas como nós porque é mais fácil. Nós minimizamos a santidade de Deus, porque parece mais fácil de alcançar a fé do pastor, a fé do bispo, a fé da irmãzinha de oração. É mais fácil do que alcançar a santidade de Deus. Irmãos, a vida cristã ela é permeada por Deus e em Deus. A vida cristã é uma vida sempre consciente de Deus, sempre submetida a Deus, sempre confiante em Deus, sempre guiada por Deus, sempre esperando em Deus, sempre empoderada em Deus, não em nós mesmos, não nas pessoas, mas em Deus, porque quando forem pessoas você vai se frustrar. E aí você não vai vir na igreja, e aí você vai fugir da igreja. Mas quando eu olho para a vida cultural, contemporânea que nós vivemos, a realidade mais assombrosa que a gente pode ver, e isso impressiona, é assustador, é a completa insignificância de Deus para as pessoas. Sobretudo para os crentes. É como se Deus não fosse santo. E aí nós escolhemos pessoas como padrão de santidade. Nós estamos errados. Ao olhar para o Novo Testamento, a coisa mais maravilhosa, impressionante e assustadora que nós podemos observar é que Deus é tudo. E é Deus que opera tudo em todos, diz 1 Coríntios. É Deus quem dá o crescimento, 1 Coríntios, capítulo 3. É tudo pela força do poder de Deus, Efésios. E é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos, Atos capítulo 17. E é a Deus que nós devemos temer acima de tudo, pois Ele é fogo consumidor, diz Hebreus. Deus é tudo. Mas nós escolhemos pessoas, padrão de santidade, estilo Shopee, porque é alcançável, é barato. E aí a gente sofre. Aí a gente olha para o erro do outro. E aí você deixa de congregar, e aí você deixa de ser igreja. E aí você vive de qualquer maneira. De vez em quando você aparece aqui de paraquedas. Nosso padrão de santidade não é pessoas, é Deus. A palavra de Deus continua dizendo: mas assim como é santo aquele que o chamou,
sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Deus é o padrão de santidade. Deus é o padrão de santidade. E você sabe muito bem o que significa santidade, meu irmão. Santidade tem sua raiz no Antigo Testamento. Citado aqui por Pedro. Pedro está citando o Antigo Testamento, está citando Levíticos no capítulo 1, verso 16. Ele vai buscar no Antigo Testamento uma base para a santidade. E ser santo é estar dedicado exclusivamente a Deus, separado a Deus. Ser santo é estar separado para Deus. Como Deus é santo, nós devemos ser. Deus é santo porque Ele é separado de tudo que é mal, de tudo que é defeituoso, de tudo que é impuro. Nós devemos ser separados por conta disso. Ser santo é isso, ser separado. Santo como Deus é. Terceiro ponto aqui para nós. Pode passar aí. 1 Pedro, verso 17. Nós conseguimos tirar aqui do texto mais uma coisa para a gente levar na mala: esperança, santidade e agora temor. Nós precisamos ter na nossa mala, na nossa mochila, o temor. O texto diz: uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Enquanto nós caminhamos com essa mochila nas costas, nós devemos temer a Deus. E é óbvio, o texto é claro, irmãos, o porquê que nós devemos temer a Deus. Viva com temor, diz o texto. E talvez a gente assuma aqui uma resistência a essa ideia de temer a Deus. Como eu posso ter esperança em Deus e temê-lo? Parece que as duas coisas não encaixam. Mas sim, irmãos, nós devemos temer a Deus. E o texto aqui ele é muito claro. Se nós chamamos o Senhor de Pai, nós devemos temê-lo. Nós chamamos Deus de Pai e não o tememos. Nós devíamos temer. Nós oramos, Pai Nosso. Chamamos Deus de Pai na nossa oração. Nos referimos a Deus como Pai. Abba, Pai. Paizinho. E não o tememos. Precisamos carregar na nossa mala, enquanto caminhamos nessa terra, como diz o texto, em temor a Deus. E isso muda tudo. Muda a forma que nós agimos no nosso casamento, no nosso trabalho, na criação dos filhos. Muda tudo, porque eu temo a Deus. Não quero desrespeitá-lo, fazendo os desejos do meu coração, porque eu temo, eu ando em santidade, porque eu temo, eu espero a resposta do Senhor. Meus irmãos, falta mais temor. A igreja tem perdido o temor a Deus. O desrespeito à santidade, o temor de Deus é muito grande. Temer a Deus simplesmente não faz parte da visão cultural do tempo presente, irmãos. As pessoas não temem a Deus. Você quer ver isso? É você sair da sua casa e vir para a igreja. É festa que não acaba mais. São músicas e pessoas dançando ao meio da rua. A Graça é que o diga com o vizinho dela lá debaixo da nossa janela, né, Graça? Uma bagunça. Como se não houvesse amanhã, pessoas que não temem e não respeitam. Mas há crente trocando o culto por churrasco. Pastor, é só uma dose. Não é nem para se embriagar. Pastor, vai ter picanha. Não posso perder essa. Trocando o tempo com Deus por carne. Tudo bem, comemora com a família. Sai um pouquinho mais cedo, vem para o culto. Fala que você vai orar por eles. Nem importa se está embriagado, mas fala. Mas tem gente negociando. Porque não há mais temor. É só mais um culto. Meus irmãos,
nós devemos temer a Deus. A razão para se temer a Deus é que está aqui no início do versículo, antes mesmo aqui do imperativo, vivam em temor. Ele disse, nós chamamos Deus de Pai, nós deveríamos temer, e logo depois ele vem e dá uma segunda razão para se temer a Deus. E ele continua o texto e vai dizer, uma vez que você chama o Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês, pois sabem que não foi por meio de coisa perecível como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Nós deveríamos temer o Senhor, porque houve derramamento de sangue de inocente. Meus irmãos, o motivo pelo qual eu e você deveríamos temer é que nós chamamos Deus de Pai e Ele derramou sangue inocente para que eu e você fôssemos salvos. Isso deveria nos trazer temor. Temor. Você percebe? A segunda razão para a gente temer foi o pagamento de um alto preço pela nossa vida. E a gente vive como se fosse moedas. Valor algum teve isso. Nós até cantamos, eu nunca saberei o preço. Eu nunca saberei o preço. Será que não? Não em nosso corpo. Mas nós temos uma ideia muito clara de quanto foi o preço. Mas nós vivemos como se fosse preço nenhum. Você compreende? Tema viver como se a sua fé não estivesse em Deus, irmãos. Tema viver como se o sangue de Jesus não fosse precioso. Tema. Senhor, será que eu não estou dando o verdadeiro valor para a salvação? Será que eu não estou dando o verdadeiro valor pelo sacrifício de Cristo? Tema. Encerrar, a gente fechar aí, verso 22 a 25, a palavra de Deus diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois todas as pessoas são como a relva, a toda a sua glória, como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciada a vocês. Meus irmãos, o texto ele é bem claro aqui. Nós devemos trazer para a nossa mochila de peregrino, para a nossa mala de viajante nessa terra, o amor invencível, o amor que foi comprado por um precioso sangue, porque foi por amor que nós fomos resgatados. E esse amor, segundo o texto aqui, ele deve ser vivido em comunidade. Um amor sincero. Sincero. E como é difícil viver esse amor comunitário. Quando você vê a igreja vazia, com bancos vazios do seu lado, você precisa pensar, quem está faltando aqui? O que será que essa pessoa está passando? Por que ela não está aqui? Será que ela só está comendo churrasco com a família? Será que ela não está passando alguma dor? Nós temos alguns irmãos doentes. Por exemplo, eu falei com o nosso irmão Henrique, hoje à tarde. Ele está sofrendo de dores por conta da quimioterapia. Falta apenas 3. Ele não vê a hora de acabar, porque a dor está acabando com ele. A gente precisa se comover.
Um amor sincero. Um amor que se compadece pelo outro. Nós devemos trazer isso na nossa mala. Eu tenho certeza, meus irmãos, se a gente considerar esses valores do reino na nossa mala enquanto nós caminhamos, a vida cristã ela se torna muito mais prazerosa e verdadeira no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver enquanto nós peregrinamos essa vida até Jesus, com o que importa está na nossa mão. O resto é bobagem. O resto é bobagem. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, amém? Nós vamos encerrar o nosso culto. O louvor vai vir à frente, nós vamos cantar mais uma música. Eu quero orar com você. Me desculpe pelo horário, o pastor se empolgou um pouco. Não vai embora correndo, a gente vai tomar um café, a gente vai conversar. Vamos ficar em pé, eu quero encerrar o nosso culto orando. Pense nessas peças que 1 Pedro nos traz, porque isso pode ser muito prático para a sua segunda-feira, a sua tortuosa segunda-feira. Ninguém quer que chegue a segunda-feira, mas para a sua semana, essas peças que Pedro diz pode ser muito importante. Para a sua caminhada cristã, ela é muito importante. Você não está sozinho, nós vivemos em comunidade. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros. Essa é a preocupação de Pedro aos peregrinos que caminham a Nova Jerusalém celestial. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Deus Santo, nós amamos o Senhor, Pai. Deus, nós estamos aqui porque nós escolhemos estar aqui. E nós ouvimos a palavra que o Senhor queria que nós ouvíssemos nessa noite, Deus. Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece tudo em nós. E nós rogamos a Ti, Pai, que nós possamos sempre escolher a melhor parte, Deus. Senhor, que nós possamos, ó Deus, buscar sempre estar próximos de Ti, Deus. Nós queremos mais do Senhor, Pai. Nós queremos mais do Senhor, Deus. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor. Continue falando aos nossos corações, Pai. Continue trabalhando em nós, Senhor. Não permita que a gente perca tempo, Senhor, nessa caminhada. Nos ajude, Senhor, a levar o mínimo necessário, Pai, nessa caminhada com o Senhor, Deus. De forma que ninguém fique para trás, porque está levando peso demais. Deus Santo, que essa ideia de levar o mínimo necessário, Deus, seja levar aquilo que o Senhor tem para nós, como a Tua palavra nos disse. Não permita, Senhor, levar além das nossas forças, Senhor, além do que nós precisamos, Pai. Nós queremos levar somente aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Portanto, nós pedimos, Senhor, restaure a nossa esperança, Deus, que ela seja de fato inabalável, que a nossa esperança no Senhor seja inabalável, que de fato nós estejamos esperando no Senhor aquele dia que o Senhor nos buscará, ou o dia que nós nos encontraremos com o Senhor, Pai. Que haja de fato em nós esperança, que haja em nós um desejo pela santidade, que nós não negociemos essa santidade, Pai. Que todos aqui sejam santos como o Senhor é, que nós busquemos mais disso, Senhor. Que nossa vida seja permeada por Deus, pela santidade que há em Deus. Que haja temor em nosso coração, que haja temor em nós, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que haja amor sincero na comunidade, que haja amor sincero no coração de cada irmão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.